Opa! Eu tenho feito alguns vídeos, algumas reflexões bíblicas pelo Novo Testamento, e eu não espero que ninguém entre agora, como eu sempre digo, e eu vou mandar bala. Lendo 1 Tessalonicenses, eu tive que ler todo o Novo Testamento até ontem eu terminei. E lendo 1 Tessalonicenses fica bastante claro o cuidado de Deus com os Tessalonicenses através da vida de Paulo. Paulo estava preocupado porque ele não pôde ficar muito tempo lá em Tessalônica, né, pregando o evangelho e tal. E ele escreve uma carta belíssima de encorajamento, dá uma dura um pouco neles a respeito de compreensões erradas, mas ele o tempo todo os encoraja a permanecerem firmes. E no capítulo 5 a gente tem uma pérola, uma preciosidade. 1 Tessalonicenses 5, ele vai falar sobre a importância de sermos vigilantes, ou a importância da vigilância, né? Como que é importante que nós, que somos, como ele diz, filhos da luz, andemos de forma sábia, de forma prudente e avaliemos bem aquilo que nós fazemos. Então ele diz assim no versículo 8, 1 Tessalonicenses 5, 8. Nós, porém, que somos do dia, e ele faz um contraste, né? Pessoas que vivem nas trevas, fazem todo tipo de pecado e devassidão à noite. E nós sabemos que não necessariamente é isso, mas imagina naquela época que não tinha energia elétrica, internet 24 horas. Então pensa como era mais fácil esconder o seu pecado agindo à noite, né? Ele diz, ora, os que dormem é de... Ora, no 8, estava lendo 7. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Ele dá aquela ideia de uma armadura, né? Armadura, couraça, que é o peitoral, né? E o capacete, e ele trabalha isso lá em Efésios, não sei se você lembra, é bem famoso, né? A parte da armadura de Deus e tal. Porém, no versículo 9, que o negócio fica lindo. No versículo 9 ele diz, por quê? Qual o motivo disso? Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a parte belíssima aqui é que Paulo estava escrevendo para pessoas que estavam sendo perseguidas, ele mesmo estava sendo perseguido, né, sofrendo todo tipo de oposição e luta, e talvez aqui o tempo que nós estamos vivendo nem se compare a isso, se você está desempregado ou perdendo bens ou recursos, com medo de pessoas que você ama morrerem. Eles estavam sofrendo mais que isso. Eles literalmente estavam morrendo e perdendo tudo, e muito, e sem direito à apelação e quase nada do que nós temos hoje. E ele afirma, porque Deus não nos destinou para a ira. Mas que ira é essa? Ora, a ira de Deus. Deus não nos destinou e não nos enviou para sermos punidos e destruídos pela sua própria ira. Pelo contrário, em Cristo, se você é um cristão, você sabe e desfruta disso, Ele nos destinou para sermos salvos, protegidos, unidos a Ele, né? O conceito da aliança, né? Aliançados com Deus, tão conectados com Ele que não tem mais volta, não tem separação. E Paulo quer encorajar eles falando isso. Deus não nos destinou para a ira. Então todo tipo de sofrimento que a gente tem hoje não é porque nós não somos cristãos. O tipo de sofrimento que nós temos hoje tem a ver um pouco com os nossos pecados? Sim, mas muita coisa não tem a ver com nossos pecados. Tem a ver com circunstâncias que estão além do nosso controle. Então esse tipo de coisa serve para exercitar nosso caráter e para mexer conosco, para mudar a nossa mentalidade, para tirar aquela nossa raiz que está grudada nas coisas desse mundo, só nos planos e projetos que nós temos hoje e que inquietam o nosso coração, esmagam a nossa alma, né? Ressecam
vamos dizer, a nossa alma, e os sofrimentos têm aquele efeito de tirar os nossos olhos das coisas e das situações temporais e fazer-nos olhar para Deus. Só que ele não termina aí. Ele não só fala, beleza, Deus não destinou a gente para ir para o inferno e sofrer debaixo da ira dele, acabou, pronto, vamos embora. Não, ele continua. Salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. E ele lembra o que Jesus passou no versículo 10. Então, 1 Tessalonicenses 5,10 diz: Jesus Cristo que morreu por nós, ou seja, ele sabe o que é sofrer, para que quer vigiemos, quer durmamos. Aqui ele está falando sobre se a gente morrer de Covid-19, de batida de carro, se alguém matar a gente por sermos cristãos ou qualquer coisa do tipo. Esse é o conceito de dormir aqui. Ele não usa uma linguagem tipo de morrer, acabou, já era. Não, é aquela ideia de há uma esperança, então nós estamos dormindo, vamos dizer, esperando Cristo. Quer nós vigiemos, significa estar vivo, atuando, servindo a Deus, encarando todo tipo de luta que nós sabemos o que é. Quer nós morramos, vivamos em união com Ele. Então o consolo que o próprio Paulo dá para esse povo que estava sofrendo, e ele estava sofrendo também, é que a união com Cristo nos dá esperança. Então você que talvez esteja desanimado, chateado porque as coisas mudaram e não estão acontecendo de acordo com o seu planejamento, enfim, o que tem que te consolar não é se você vai ganhar R$600 do governo, se você vai estar empregado ou não, não é se você, sei lá, tá tomando bastante sol e vitamina C e comendo direito, não é isso que deve te consolar. Isso daí são coisas que Deus dá, que nós usamos e devemos usar mesmo, mas não colocar a nossa esperança nisso. Não colocar a esperança que seu filho está tirando boas notas, que seu carro está quitado. A gente não deve se apoiar nisso. Mas o que Paulo diz para esse pessoal que sofre? Estava perdendo coisas e sendo pressionado pela sociedade que não é cristã, em sua maioria, estava contra eles. Ele aponta para a união com Cristo. E é um exercício que eu faço e falo com as pessoas às vezes, é assim: pega o seu problema, escreve num papel, né? E pensa, o que esse problema pode mudar em relação a Deus? Então, por exemplo, perdi o emprego. Como o meu emprego pode mudar o amor de Deus por mim? Não tem jeito. Como o meu emprego pode fazer com que a salvação de Deus seja perdida? Não tem jeito. Então, quando você coloca as coisas em perspectiva, todo o sofrimento que nós temos hoje aqui não se compara ao que nós já temos aqui, que está consolidado, que está garantido. Por quê? Porque o próprio Filho de Deus morreu para dar isso para a gente. A gente vai chegar ao céu se nós somos cristãos. E se você está vendo isso e não é cristão, não está nem aí com Jesus e sempre desprezou, eu peço que você avalie, pense, avalie bem, não por medo de uma doença respiratória ou de crise econômica. Avalie se a sua vida vale a pena, se vale a pena continuar vivendo com ou sem doença, com ou sem dinheiro, se você só vive para as coisas aqui. É uma vida muito sem sentido, se nós só vivemos para coisas aqui. Mas a união com Deus, ser liberto da ira, do peso, do ódio de Deus contra nossos pecados que está vindo atrás da gente, e entender que Jesus absorve esses pecados e concede perdão, e todo aquele que se arrepende, crê e confia e obedece a Jesus por amor, pode ter esse descanso em Jesus. Aí Paulo conclui no versículo 11, o que isso gera? Portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente como vocês têm feito até agora. Então Paulo não está falando que eles não estão sofrendo, não está falando que eles não estão fazendo, ele está encorajando para que eles façam isso mais, para que eles amadureçam nisso. E nesse período que você está vivendo, não é só você e eu que estamos sofrendo. Tem gente do lado, tem gente que parece que está tudo bem, que faria muito bem para a alma dela e para a sua, se você mandasse um WhatsApp, ligasse, enfim, mandasse um iFood, enfim,
Demonstre que ama, encoraje os seus irmãos, relembre o Evangelho para que essas pessoas tenham esperança, tirem os olhos do que está aqui e é palpável. A palavra está aqui para nos servir nisso. Invista seu tempo nisso. Se console não com o fato de que, pelo menos ninguém da sua família está doente. Não! Se console com o fato de que Cristo morreu e salvou pessoas e não vai deixar elas se perderem. E se você é cristão, você tem o dever de se alegrar nisso, agradecer a Deus por isso e falar disso com os outros. E fale com os outros, fale com alegria, relembre os seus irmãos, diga que os ama, diga que os une, que o que os une é Cristo. Sabe, encoraje as pessoas nesse processo, é sua responsabilidade. Você não precisa ser pastor, você não precisa ser gente que fala na igreja, gente que canta. Basta você ser cristão. Se você é cristão, essa responsabilidade está sobre você, independente da sua idade. Use os seus recursos. Se você tem grana, compartilha com quem precisa. Se você tem comida, compartilha com quem precisa. Se você não tem nada, você tem conhecimento bíblico, não tem nada material, compartilha isso com quem precisa. Crie oportunidades e puxe assunto. Seja você um instrumento de Deus para consolar as pessoas e para questionar as pessoas que têm vivido longe de Deus. Ei, é isso tudo que você quer? Só isso? Curtir e não ter esperança nenhuma além dessa? Ou você quer viver por algo a mais? Jesus Cristo propõe uma vida que vale a pena aqui, que dura eternamente e que não só vale a pena para você, mas torna a sua vida útil para os outros. Esse é o encorajamento que eu tenho para vocês. Deus abençoe. Se for útil, compartilhe com alguém. Eu solto uma vez ou outra algum vídeo aqui, porque a palavra de Deus inspira, né? Não estou falando nada novo, tá aqui. E faça você nas suas redes sociais. Perca o medo, aprenda um versículo, aprenda um pouco sobre Bíblia e seja você aquele que vai alcançar aqueles que te seguem e te curtem, compartilham o que você pensa. Deus te abençoe, seja a resposta para a oração de alguém. Seja sensível a Deus e, como um pastor que me influenciou bastante, o pastor Jefferson dizia, né? Fé em Deus e pau na crise. Deus abençoe, valeu.